Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Onde nós vamos realizar a leitura a partir do verso 46. Lucas, capítulo 1, verso 46, leremos até o verso 55. Esse texto que é chamado como Magnificar, é o cântico de Maria, quando ela visitou Isabel. Magnificar, essa palavra em latim engrandece minha alma ao Senhor. Lucas capítulo 1, verso 46, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por esse culto que rendemos a Ti, porque um dia fomos alcançados pela luz do Senhor que raiou em nossos corações, dissipando as trevas, trazendo libertação à nossa vida, e hoje redimidos, libertos, somos parte do Teu povo. E aqui reunidos diante de Ti, reconhecemos Teu poder e a Tua grandeza. E pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos olhos para a Tua palavra, traga-nos entendimento e que o nosso coração seja terra fértil para a boa semente da Tua palavra. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. E diz então a palavra de Deus. Os irmãos podem acompanhar a leitura. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou, exulta em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, abençoada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Irmãos, o contexto que envolve esse cântico de adoração, de exultação de Maria, é o contexto da Galileia do primeiro século, que se encontrava debaixo do jugo romano. O tempo de glória, o tempo de ouro havia passado, e o povo de Deus agora se via cativo, oprimido, escravizado. Espiritualmente era um tempo também nebuloso e sombrio. Após aquele período denominado de 400 anos de silêncio, onde não se levanta profeta, onde nenhum livro da Bíblia é registrado, é escrito, onde aparentemente Deus não está agindo e atuando, mas na verdade Ele está preparando todo o cenário, todo o local e ambiente para a aparição e surgimento do Messias. A religião havia se desfigurado, havia se tornado apenas um resumo, um código ético, moral, de exigências e de requisitos a serem cumpridos pelo farisaísmo. O povo havia perdido ali a sua terra, o seu templo. O povo tinha sido levado para a Babilônia. E aquele povo que perdeu a sua identidade, do seu trono e da sua terra, ele se apegou à sua lei, como um identificador da identidade da nação. Então na Babilônia surge ali o movimento dos fariseus,
aqueles que querem preservar e proteger a lei. Mas quando o Senhor Jesus, no tempo determinado por Deus, surge, ele é rejeitado pelos líderes religiosos, ele é perseguido, ele é oprimido, ele é invejado pelos líderes religiosos. Mas mesmo no cenário sombrio ali da religião judaica, Deus tem os seus fiéis. Deus tem aqueles que se mantiveram sinceros e humildes diante do Senhor, como Isabel, como Zacarias, como Maria. E nesse ambiente, nesse contexto de expectativa, de anseio, de aguardar a libertação, de aguardar o cumprimento da promessa, que o Senhor se manifesta, que o Senhor começa a operar. E ele visita Isabel. E aquela senhora, anciã, estéril, o Senhor gera ali, milagrosamente, ele retira aquela esterilidade. E vem João Batista. O anjo do Senhor visita Maria e diz que ela também será agraciada do Senhor, que ela conceberá, e que aquele que está no ventre dela será o Salvador do seu povo. E Maria, mesmo compreendendo as implicações disso, como explicar uma jovem que ainda não foi tomada pelo seu esposo, surge grávida, diante da sociedade, como ficaria a sua honra? O Senhor Jesus, quando em embate ali com os fariseus, ele chegou a ouvir: nós não somos bastardo como você. Nós temos pai e mãe, nós não somos bastardo. A honra de Maria, constantemente, ela é colocada em dúvida. Mas ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Independente das consequências, independente das implicações, independente da sua honra, ela se coloca à disposição do Senhor e fala: eis-me aqui, usa-me a mim. E após a visita do anjo, Maria vai a Isabel. E Isabel, quando vê Maria, ela é tomada pelo Espírito de Deus. E ela se alegra, a criança que estava no seu ventre se alegra. E naquele contexto, Maria entoa esse cântico de louvor, de exaltação, de agradecimento a Deus, de reconhecimento. O cântico não é sobre Maria, o foco não está em Maria. Maria reconhece o seu Senhor, exalta o Senhor, chama atenção para o poder de Deus. Esse cântico de Maria, em Lucas 1, tem muitas semelhanças com o cântico de Ana, no livro de Samuel, quando o Senhor também remove a sua esterilidade. Ela é visitada pelo Senhor e ela concebe ao menino Samuel. E ali ela entoa um cântico ao Senhor. Mas o cântico de Ana é porque Deus deu vitória a ela contra as suas inimigas, contra os seus inimigos. Deus retirou a sua vergonha, o seu opróbrio. Mas aqui o cântico de Maria é porque Deus abençoou o seu povo. Deus visitou o seu povo. E ela começa então dizendo: a minha alma, o meu ser, engrandece e exalta ao Senhor. O meu espírito se alegra, exulta em Deus. Ela começa falando de sentimento, de emoção. Mas essa emoção e esse sentimento não surge do nada, não brota do nada. Tem uma base, tem um fundamento, tem uma razão de ser. E a razão de ser da emoção, do sentimento, da alegria que invade Maria é o poder de Deus, é a ação de Deus, é o agir de Deus. Não é um mero sentimentalismo, um emocionalismo, mas a emoção está presente, o sentimento está presente como resposta ao agir de Deus, à graça e ao poder de Deus. Assim na nossa vida, na nossa adoração,
no nosso relacionamento com Deus. Nós devemos adorar e exaltar ao Senhor com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com tudo que temos, com tudo que somos, e isso é legítimo, porque Deus nos fez assim. Não apenas um ser racional, mas também um ser emocional. Não há nada de errado. Agora a nossa emoção, o nosso sentimento, deve ser resposta ao agir poderoso de Deus. Por ver e reconhecer aquilo que Deus tem feito, a presença, a manifestação de Deus, eu não posso ficar impassível, eu não posso ficar inerte. Eu reconheço, eu me prostro, eu adoro, eu exulto no Deus da minha salvação. E é isso que ela começa fazendo. E esses 2 versículos, na verdade do 46 ao 48, ela está louvando e agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida pessoal. Porque mesmo na sua condição de humildade, de pequenez, uma ilustre desconhecida que não era de uma família nobre, de uma linhagem nobre, mas ela foi a agraciada e a escolhida por Deus para dar à luz a salvação. E ela se coloca de maneira humilde diante de Deus. Porque o Senhor contemplou na humildade da sua serva, literalmente escrava. Deus aqui é o Salvador. Deus aqui é o Todo-Poderoso. Ela é a serva humilde do Senhor. E muitas vezes nós temos que lembrar qual é a nossa posição diante de Deus. Às vezes Deus nos abençoa, nos cerca de bênçãos. E nós começamos a achar que podemos andar com as nossas próprias pernas, que podemos nos distanciar do Senhor e escrever a nossa própria história, e trilhar um caminho de autonomia. E isso é soberba e arrogância diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas Ele dá graça, Ele é favorável, Ele se inclina, Ele ouve a oração do humilde, do contrito, do abatido. E aqui está mais essa lição para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, de humildade diante do Senhor. Que nós possamos sempre orar a Deus: Deus, sonda o meu coração e remove de mim qualquer raiz de orgulho, de prepotência, de independência e autonomia. Que eu possa sempre reconhecer a minha carência pelo Senhor. Todas as gerações me considerarão abençoada, bem-aventurada. Do 46 ao 48, Maria inicia o seu cântico de adoração, de exaltação. Ela fala do seu sentimento, da sua emoção ao contemplar o poder de Deus, o agir de Deus. Ela evidencia a sua humildade, o seu quebrantamento diante de Deus. Mas no versículo 49 e 50, ela vai chamar a atenção para os atributos de Deus. Esse Salvador, em quem ela se alegra, a quem ela engrandece. Quem é este Senhor? E aí Maria diz: porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Meus irmãos, Maria nesse cântico ela demonstra um grande conhecimento das Escrituras. Nesses poucos versículos nós temos cerca de 15 alusões ou citações do Antigo Testamento. Ao se referir a Deus como Todo-Poderoso, nós nos reportamos ao livro do profeta Sofonias, no capítulo 3,
verso 17, quando o profeta diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, e renovar-te-á no seu amor, e regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. E é a esse Deus de Israel, poderoso para salvar, a quem ela se refere. Porque o poderoso, e note na sua Bíblia que poderoso aqui está com um P maiúsculo, como que um título, como que um nome de Deus. O Deus, o poderoso, me fez grandes coisas. Esse Deus que é santo, santo é o seu nome. E o salmista, ele se reporta a Deus como o santo, no capítulo 99, verso 9, ele diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. É a esse Deus que ela exalta, que ela engrandece, que ela bendize. Mas esse Deus que também é misericórdia, o Deus misericordioso. Salmo 103, verso 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Esse Deus a quem ela engrandece, diante de quem ela se humilha, é um Deus que havia se revelado no Antigo Testamento ao povo de Deus. E ela o cita com nome, sobrenome e RG. O Deus poderoso, o Deus que é santo, o Deus que é misericordioso, cuja misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Os atributos de Deus. Ela não chama atenção para os seus atributos, para as suas qualidades, mas ela chama e dirige a atenção para os atributos de Deus, para quem Deus é. Quem Deus é? E quem é o seu Deus? Você tem experimentado esse Deus na sua vida? Você tem tido experiências e visto a manifestação de Deus na sua vida? Esse Deus que é poderoso, esse Deus que é santo, esse Deus que é misericordioso. E esses atributos de Deus, eles não se excluem. Ele é misericórdia, mas ele também é santidade. E a sua misericórdia se renova de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia de Deus nos alcança. A misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida. Esse mesmo Deus que fez grandes coisas na vida de Maria tem agido na nossa vida, no nosso lar. A questão é, nós temos tido sensibilidade para enxergar, para reconhecer, para ver, para agradecer, para manifestar gratidão e louvor? Ou será que nós temos nos acostumado com as bênçãos de Deus? Temos, de certa maneira, nos tornado insensíveis, no sentido de não perceber o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Que nós possamos ter compreensão de quem Deus é, de como Ele age. E diante desses atributos de Deus, do seu poder, da sua santidade, da sua misericórdia, nós possamos render a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, as nossas emoções, os nossos sentimentos, como resposta a quem Deus é e ao que Ele faz na nossa vida. Do verso 50 ao 53, Maria engrandece ao Senhor, não apenas por aquilo que Ele fez na sua vida, que Ele notou na simplicidade, na humildade da sua serva, que Ele agiu poderosamente na sua vida, mas nesses versículos 50 a 53, Maria bendiz e engrandece ao Senhor por aquilo que Ele fez no meio do seu povo.
É um cântico onde ela observa não aquilo que ela recebeu, aquilo que Deus fez na vida dela, mas ela vê a ação de Deus na vida do seu povo. E ela, quando se coloca aqui como humilde, como serva, ela é como que um modelo, um tipo, um protótipo de todo o seu povo, que se via numa situação de humilhação, como escravos, sem autonomia, poder e liberdade sobre suas próprias vidas, debaixo do jugo do Império Romano. Toda a nação de Israel estava sendo humilhada. E ela agora diz: agiu com seu braço valorosamente e dispersou o que nos coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Aqui ela está falando aquilo que o Senhor veio realizar na vida do seu povo. Bênçãos que não alcançaram apenas Maria, mas alcançaram seus contemporâneos. E alcançaram o povo de Deus de geração em geração. Aqui a ordem é invertida. O pensamento da época é que o abençoado era aquele que era próspero financeiramente, aquele que era rico. Esse era o abençoado por Deus. E quando a pessoa passava por uma situação de necessidade, de carência, de dificuldade, a pergunta que se fazia era: quem pecou? O que ele fez? Por que Deus pesa a sua mão? E aqui o texto fala de uma transformação nessa estrutura social, onde Deus vai manifestar a sua misericórdia, a sua graça, na vida do humilde, do faminto, do pobre, do necessitado. E isso começou ali no primeiro século. O Senhor Jesus começou a operar essa transformação ali. No Sermão do Monte, ele chamou de bem-aventurados humildes. Ele chamou de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Quando o Senhor Jesus entrou na sinagoga, no capítulo 4 de Lucas, e ele abre o rolo no livro do profeta Isaías, e ele ali se apresenta, ele lê a profecia de Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aquilo que Maria registra no seu cântico, dos pobres sendo visitados, dos oprimidos sendo libertos, dos cegos sendo restaurados. O Senhor Jesus, na sinagoga, ele se apresenta, as suas credenciais. Quem eu sou, qual a minha missão, o que eu vim realizar. Quando João Batista se encontrava no cárcere, passando ali momentos de dúvida, ele mandou seus discípulos irem ao encontro do Senhor Jesus e perguntarem se de fato ele era o Messias. E no capítulo 11 de Mateus ele diz: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho.
aquela transformação da estrutura social. A bênção de Deus alcançando os excluídos, alcançando os marginalizados. E quando João pergunta, és tu Messias? Jesus fala, estas são as minhas obras. É isso que eu tenho realizado. Você conhece a profecia? Eu sou o Messias prometido. Eu sou o cumprimento da promessa. Meus irmãos, Maria, quando diz que o Senhor age com seu braço valoroso, que Ele dispersa e derruba o soberbo, mais uma vez, Maria chama a nossa atenção aqui para a postura da nossa atitude, do nosso coração. Um crente orgulhoso e soberbo é um contrassenso, é um mau testemunho, porque ele conhece a palavra, ele conhece a Escritura, e ele sabe que ele é indigno, que ele não é merecedor, que tudo que ele tem e recebeu é resultado da graça, da bondade, do favor de Deus. Por isso, na nossa postura, no nosso relacionamento, uns com os outros e diante de Deus, deve haver humildade, simplicidade. Foi isso que Jesus veio realizar e a estes ele veio alcançar. Os famintos foram fartos e os ricos foram despedidos vazios. E aí sabe de quem eu me lembro? Do jovem rico, que chegou diante do Senhor e falou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E você lembra do término dessa história? Depois de que Jesus falou o que ele deveria fazer? Como aquele jovem se ausentou? Como aquele jovem saiu da presença de Jesus? Vazio. Como diz aqui o texto, despediu vazio os ricos. Mas por que os ricos foram despedidos vazios? Porque Jesus fez a opção pelo pobre? E ele rejeitou os ricos? Será que é isso? Jesus fez a opção pelo ser humano, por aquele que estava perdido. Ele não faz acepção de pessoas. Gálatas vai dizer que diante do Senhor agora não há mais macho, fêmea, judeu, gentio, servo ou livre. As distinções sociais e econômicas caíram. Na realidade, os vazios são despedidos ricos, porque eles acham que não tem falta de coisa alguma. Porque eles acham e entendem que as suas riquezas já lhes são suficientes e que o preço do discipulado é por demais caro. Aquilo que Jesus pediu àquele jovem rico foi pesado aos olhos dele. E por isso ele saiu da presença do Senhor triste e vazio. O Senhor o amou. E o Senhor falou e apresentou a verdade do Evangelho para ele. O seu coração está apegado às riquezas desse mundo. O seu coração pertence às riquezas desse mundo. Então, se você quiser herdar a vida eterna, abra mão desse ídolo. Abra mão disso que ocupa o primeiro lugar na sua vida. E, de fato, venha me servir e me adorar por inteiro. E aí o jovem que tomou a decisão de se ausentar, de partir, de se afastar, triste. E nós não sabemos o término da história daquele jovem. Se antes de partir desse mundo ele reconsiderou, reavaliou e foi visitado pelo Espírito de Deus. Mas naquele momento, ele saiu sem a graça, porque ele rejeitou a oferta de Jesus. E aqui o texto fala que os famintos são fartos, cheios de bens. E aqui a ênfase, meus irmãos, não são os bens materiais.
A ênfase aqui não é isso, mas são as bênçãos espirituais, a liberdade, o perdão, a graça, a misericórdia. Aqueles que estavam famintos por salvação, por transformação, por luz, foram fartos. Aqueles que estavam cativos e oprimidos no engano foram libertos. Bênçãos espirituais para aqueles que tinham fome e sede de justiça. Assim, nesses versos 50 a 53, Maria engrandece e bendize o nome do Senhor pelo que Ele fez, não apenas a ela, mas àqueles que o temem de geração a geração. E Deus hoje continua distribuindo seus bens, fartando aquele que tem fome, se apresentando àquele que bate e que busca. O Senhor Jesus continua respondendo orações. Mas qual tem sido a nossa atitude? Temos nos portado como o faminto, o carente, o necessitado de Deus? Ou consideramos que já temos recebido boa medida, que estamos fartos e satisfeitos? Tanto mais de Deus você vai receber, quanto você buscar. Você quer experiência de intimidade, de ser visitado pelo Espírito de Deus, de ver o poder de Deus usar a sua vida? Você quer ter um testemunho para compartilhar? Busque. Busque. O perdão foi concedido a todos nós. Temos o sobrenome do Pai, fomos colocados no testamento, temos assento à sua mesa, fomos adotados. Agora, a intimidade com esse Pai, a proximidade, a comunhão, depende de como cada um dos filhos vai buscar, vai estar faminto, vai estar sedento. Na obra de salvação, perdão, adoção, o Senhor Jesus fez. E Ele nos deu de uma maneira igualitária, sem distinção. Agora, comunhão e intimidade, sou eu que vou buscar. Sou eu que vou separar tempo. Sou eu que vou bater na porta do Senhor e falar: Deus, eu quero mais. E aí, eu e você teremos nossas experiências com o Senhor, de quebrantamento. Avivamento, meu irmão, em primeiro lugar, não é você ser levado ao terceiro céu, não é você falar em línguas outras, mas a primeira marca do avivamento é convicção de pecado. Você lembra de Isaías 6? Quando Isaías tem a visão do templo do Senhor, e a atitude dele é falar: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante da visão da glória de Deus, da presença de Deus, o homem ele não se ergue em arrogância e soberba, mas ele se quebra, ele se quebranta, ele se prostra, e ele reconhece o seu pecado e a sua miséria. Ai de mim! A oração de Paulo em Romanos: miserável homem que sou. E ali não é o Paulo antes do Senhor, antes da conversão. Porque o homem sem o Espírito de Deus, ele não se vê miserável. Ele não se vê numa condição deplorável. Ele se vê autossuficiente. Ele se basta. Mas ali Paulo, convertido com o Espírito Santo, ele tem uma visão clara da sua condição, da sua necessidade, do seu pecado, do quão miserável ele é. E só porque ele tem o Espírito Santo de Deus,
Só porque ele busca intimidade e comunhão com Deus, é que ele pode dizer: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu quero me entregar mais ao Senhor, eu quero ter uma vida mais dedicada e santificada ao Senhor, mas eu não consigo, eu peco, eu caio. Isso é avivamento, quebrantamento. Não é triunfalismo. Não é demonstração de poder, mas é demonstração de arrependimento diante de Deus. Deus exalta os humildes. Deus é favorável e gracioso para com os humildes. E aquele que tem fome e sede de Deus não vai embora com fome. Não é despedido vazio. Deus derrama seus bens, suas bênçãos. Deus nos farta. Deus nos sacia. Deus envia um maná do céu que alimenta a nossa alma. O que nós precisamos, meus irmãos, é na nossa correria, na nossa agitação, no meio das nossas prioridades, projetos, sonhos, ambições, avaliar o quanto temos nos dedicado ao Senhor, o quanto a igreja tem buscado ao Senhor. E você é o único que pode responder por você. De fato, você tem clamado, buscado, estado faminto, como a corça anseia por águas pelo Senhor? E se você não está, a sua oração deve ser: Deus, gera em mim, produz em mim. Deus, eu estou muito confortável, acomodado com o que recebi, com o que tenho do Senhor, com o relacionamento atual, mas Deus, eu preciso de mais. Deus, gera em mim esse anseio, gera em mim essa fome, essa sede, produz isso em mim, Deus. Para que eu não venha passar 30, 40, 50 anos na tua presença e eu não tenha experiências com o Senhor, eu não tenha um momento de quebrantamento, de visitação, de plenitude do Espírito de Deus na minha vida. E isso vai de nós nos quebrantarmos diante de Deus, de nós buscarmos o Senhor. Maria fala que Deus amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se das suas misericórdias, o Messias prometido, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Maria entende que aquilo que o anjo anunciou, Maria entende que Deus a está usando para cumprir a promessa feita a Abraão, de que em Deus serão benditas todas as famílias da terra. Ela é o instrumento, ela é o canal, ela é o meio que Deus vai usar para cumprir a sua promessa a favor de Abraão e da sua descendência. E essa descendência de Abraão não é uma descendência marcada pela etnia, por laços de sangue. O Senhor Jesus disse aos fariseus que das pedras poderia suscitar descendentes a Abraão. Mas Paulo vai dizer que o verdadeiro judeu é aquele que foi circuncidado aqui, no coração. É aquele que teve no coração escrito a lei do Senhor. Esse é o verdadeiro descendente de Abraão. Esse é o verdadeiro filho de Abraão. Aquele que pela fé recebeu o Messias prometido, o Salvador, o Senhor Jesus. Assim, nesse cântico, Maria não chama atenção para si, mas chama atenção para o Senhor. Maria apresenta os atributos, os feitos, a glória do Senhor. Maria fala que esse Deus poderoso, santo e misericordioso, que agiu na vida dela, Ele continua agindo de geração em geração
sobre os que temem ao Senhor. E Maria disse: olha, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Isso que está aqui, meus irmãos, iniciou na primeira vinda de Jesus. Mas vai se consumar, se completar, vai ser levado a cabo, a plenitude, na manifestação de Jesus na segunda vinda, onde os poderosos e arrogantes desse mundo serão julgados e destronados, e onde o povo de Deus, que é humilhado e perseguido, será justiçado, será honrado e será chamado para julgar as nações, para julgar os anjos. O nascimento do Senhor, a morte e ressurreição de Jesus, eram requisitos que tinham que se cumprir para que essa plenitude futura pudesse acontecer. Para que essa promessa e essas bênçãos futuras pudessem concretizar-se. E porque Jesus veio a esse mundo, andou entre nós, se fez homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, venceu a morte, todo o poder e autoridade lhe foi dada, tronos e potestades foram subjugados, lançados em terra. E porque o Senhor hoje já está entronizado, vive e reina com autoridade e poder, é que essas promessas vão se cumprir plenamente. E que essa igreja que hoje é perseguida e humilhada será exaltada. Esse povo que é perseguido e humilhado será justiçado. E esses que se veem como poderosos, imperadores, serão destronados diante de Deus, como diz o livro do Apocalipse, onde o anjo do Senhor chama as aves do céu para o banquete do Senhor, para comer carne de generais, de imperadores, de reis e de príncipes, porque foram derrotados pelo Senhor Jesus. Então, numa certa medida, esse cântico de Maria, ele ainda vai se completar, se consumar plenamente na segunda vinda do Messias prometido. E se você hoje passa por situação de opressão, de perseguição, de sofrimento, de dor, que você possa olhar para essa palavra que diz: olha, Deus está contemplando, Deus está te vendo, e vendo o seu coração, vendo a sua postura, vendo a sua fidelidade, e Ele vai agir com o braço poderoso. E a promessa e a palavra dele vai se concretizar na sua vida. Assim como Maria, nós somos abençoados. Assim como Maria, nós somos bem-aventurados. Porque a obra de Jesus nos alcançou. Nós que estávamos cegos, tivemos nossa vista restaurada. Nós que estávamos cativos pelo engano, pelo pecado, fomos libertos. Nós que não tínhamos esperança, fomos transformados para uma nova e viva esperança. Tão somente, meus irmãos, que nós possamos a cada dia ter fome e sede do Senhor. Que nós possamos falar: Deus, me dá uma porção dobrada, me visita, me renova, me dá um enchimento, uma plenitude do teu Espírito. E você não precisa ter medo do Espírito Santo. Você não precisa ter medo de experiência com o Espírito Santo de Deus. Você precisa somente estar na palavra e buscar quebrantamento, santificação. E aí o Senhor vai se revelar de uma forma especial a você. O Senhor vai trazer vigor, vitalidade, rios de água viva, fluindo do teu ser. Então somente temos que ir à mesa do banquete. Temos que ir diante do Pai e falar: Senhor, eu preciso de mais do Senhor. Eu não quero me acomodar. Eu não quero me dar por satisfeito.
Eu quero mais do Senhor. Completa a tua obra, me transforma, me quebranta. Continua fazendo de mim um novo homem e uma nova mulher. Isso está acessível, isso está disponível. Não há véu no templo fazendo separação, você não precisa apresentar mais nenhum carneiro, nenhuma ovelha, você não precisa mais de um sacerdote, porque o caminho de acesso a Deus está aberto, está livre, sem impedimento. Na verdade, o único impedimento são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Pecados não confessados, pecados habituais, constantes e rotineiros na nossa vida, e precisam ser vencidos na força do Espírito Santo. Isso é a única coisa que nos impede de recebermos mais do Senhor. Que nós possamos, como Maria, dizer: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra e exulta em Deus, o meu Salvador. Amém? Santo Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. O Senhor veio nos resgatar, nos restaurar, quando nós éramos ainda inimigos do Senhor. Quando nós não procurávamos o Senhor. Mas o Senhor se revelou e se manifestou a cada um de nós, ó Deus, pela sua graça. Nós já temos recebido bênçãos do Senhor, ó Pai. Mas quantas outras mais o Senhor tem para nos dar? E muitas vezes, por causa do nosso comodismo, por causa da nossa inércia, nós deixamos de experimentar as bênçãos do Senhor. Nós deixamos de ser visitados pela plenitude do Teu Espírito, de termos reavivamentos na nossa vida, Pai. Deus, tem misericórdia de nós, nos perdoa, nos transforma, Pai. Que nós possamos ser fartos, que nós possamos, ó Pai, ser dessedentados, que do nosso interior flua rios de água viva, Deus. Nós não queremos simplesmente ter uma religião certinha, com uma doutrina certinha, Pai, ter um hábito e um costume, mas nós queremos ter uma experiência diária, real e verdadeira com Cristo. Por isso, Deus, tira o obstáculo, o impedimento, tira o orgulho, tira a autonomia, a independência, Deus, e nos confronta com a nossa pequenez, nos confronta com a nossa miséria. Que nós que muitas vezes imaginamos que somos alguma coisa, possamos perceber que não somos nada diante do Senhor, ó Deus. Que nós não sejamos obstáculos ao Teu agir na nossa vida, Pai. Por isso, Deus, completa a Tua obra, manifesta o Teu poder, a Tua santidade na nossa vida. Nós precisamos, Deus, nós carecemos desse agir poderoso do Senhor na nossa vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, completa essa obra, nos santifica, nos restaura a cada dia. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.